foi assinado um protocolo de intenções onde se propõe uma dação em pagamento com a utilização de bens imóveis do governo do estado. Então, por exemplo, lá na minha cidade tem um patrimônio do Dyer, vale 2 milhões, eles devem 3 milhões, então eles me passam o patrimônio por 2 milhões e essa dívida cai 60%, fico me devendo só 1 milhão. Então, muitos municípios demonstram interesse, não a maioria dos municípios, mas principalmente municípios médios e municípios grandes, acima aí de 40 mil habitantes, demonstram interesse em fazer esse movimento aí da dação em pagamento. O governo do estado vai elaborar uma legislação, ela deve estar aprovada em cerca de 90 dias. Isso pode diminuir aí cerca de 30% a 40% do montante dessa dívida de mais de 500 milhões. É um movimento importante. Nós assinamos. A dívida é só da saúde? Só da saúde, específica da saúde. E são valores que não estão sequer empenhados. Todos têm a dívida. Agora, o que acontece? Os municípios maiores, eles têm imóveis do governo que valem mais. Certo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. O município de Bento Gonçalves, vamos dizer que a dívida do estado seja 5 milhões, mas eles têm imóveis lá que vale 5 milhões, que vale 6. Entendi. Se ele fizer o encontro de conta, ele zera. Sim. Agora, naquele município pequeno de 2, 3 mil habitantes, que o estado deve 100 mil, 200, 300 mil, não existe imóvel. Esses ficariam para trás se não tivesse uma ação fora essa questão da dação em pagamento. Então, isso não é a solução. Mas cerca de 50 municípios dos 497 mostraram interesse em fazer a dação. Esses 50 são todos municípios médios ou grandes. Os valores são mais significativos. Eu sou daqueles que considero que é necessário nós ter uma reforma da Previdência, que da maneira como estava nós não íamos sustentar esse sistema, mas essa reforma ela poderia ter sido mais justa. Ela poderia ter sobrecarregado menos, principalmente aqueles que ganham até 2, 3, 4 salário mínimo. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu, nós poderíamos ter cortado mais privilégios, avançado em alguns privilégios, e essa questão dos municípios e estados ficarem fora da reforma, pelo menos no primeiro momento na Câmara, ela vem colaborar nessa justificativa de falta de cortes de privilégios, porque a gente vê muitos privilégios ocorrendo em municípios e também em estados. Nós consideramos que os municípios não têm como ficar fora, que nós teremos mais de 2 mil reformas previdenciárias, uma diferente da outra. Eu vou te dar um exemplo. O município de Palmeira das Missões define a idade lá, final 65 anos. O município de Sarandi, 64, de Passo Fundo, 63, o de Carazinho, 62. Nós vamos ter uma torre de Babel de reformas da Previdência. Isso vai implicar em questões jurídicas, vai até para o âmbito da inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter a inclusão dos municípios e dos estados na reforma, no texto geral. É isso que a gente espera do Senado e também espera que o Senado possa melhorar algumas questões aí que na Câmara não foram melhoradas. Várias delas acabaram através de destaques dos partidos, melhorando a situação de várias classes que a gente considerava injustiças, e espera que isso ocorra também no Senado.